Nós vamos ler, com o favor de Deus, a palavra de Deus. E hoje vamos deixar para o final a oração por aqueles irmãos e irmãs que precisem de oração. E temos todo o gosto em orar sempre, sempre. De orar sempre por aqueles que precisarem. Não vai embora sem receber uma oração, se tiver necessidade disso pessoalmente. Porque nós viemos à presença de Deus e temos todos os motivos de celebrar na presença de Deus. Como eu disse antes, pode ser que em outras coisas da vida por vezes não haja muitas razões de celebrar. Mas nós não fomos feitos para viver sem Deus. E com Deus nós temos toda a razão e todo o motivo de celebração na presença de Deus. Lemos então, com o favor de Deus, este texto que está em Apocalipse, no capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. E versículo 15. Para ler a palavra de Deus, ia pedir a gentileza de ficarem todos de pé, porque quando lemos a palavra de Deus, é Deus a falar connosco pela sua palavra. E nós lemos o versículo 15, que diz: o sétimo anjo, lemos juntos, por favor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra ao nosso coração e à nossa vida. Glorifica o Teu nome em nós. Querido Espírito Santo, agradecemos por essa palavra e esta bênção da Tua palavra chegar ao nosso coração e dar fruto com abundância em nome de Jesus. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Queridos irmãos, a palavra de Deus é muito clara quando diz que nós não fomos feitos para viver sem Deus, sem a ligação ao poder de Deus. De facto, encontramos em nossa vida muitas limitações. E esbarramos por vezes contra situações que são não só difíceis de resolver, são mesmo impossíveis. Além disso, para além das nossas limitações, tem a ver também com a falta de conhecimento, de princípios, de palavra, de um conhecimento que traz luz para as decisões certas. Muitas vezes nós sofremos as consequências das más decisões e das más opções da nossa vida. A vida é feita de opções. Às vezes são as nossas opções que não estão certas, às vezes são as opções de outros que não estão certas e que afetam a nossa vida também. Sim ou não? Por vezes eu vejo pessoas que são vítimas de opções, não deles próprios, mas de outros e que os afetam diretamente. É o caso de famílias, alguém numa família que toma decisões erradas e que afeta o resto da família toda. E só há uma forma de caminhar certo, de caminhar direito. Só há uma forma de vencer, é através do conhecimento de Deus. Este conhecimento traz luz para o nosso caminho. Em terceiro lugar, e o pior de todos, é que as pessoas não sabem, mas você tem um inimigo. A Bíblia diz que esse inimigo veio para matar, roubar e destruir. João capítulo 10 e versículo 10 apresenta-o. Diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É ele que traz os problemas e uma força contrária, como pior do que ventos contrários a soprar contra a vida, para que as coisas não avancem, para que não consiga chegar aos objetivos, chegar às coisas que aparentemente poderiam ser tão simples, mas que não se consegue chegar. O que é que nos impede? Melhor dizendo, quem nos impede? Um poder maligno contrário que nós vemos todos os dias nas notícias do mundo. Ligam-se os meios de comunicação e todos os dias você vê chover notícias de desastres, de acidentes, de mortes, de guerras, de violência, de destruição.
E saber e entender que por detrás de tudo isso há um reino que está a operar, que obviamente condiciona a vida do ser humano e que opera também nos corações e usa os corações e a vida de pessoas que estão daquele lado, que só não mentem mais e só não roubam mais e só não prejudicam mais os outros e só não causam mais estragos porque só há 24 horas no dia. Parece que estão ao serviço de um poder maligno de destruição, de sofrimento, são causadores do sofrimento e de mágoas. A Bíblia diz que nós, os filhos de Deus, devemos viver em amor. Viver em amor significa privar-se de causar danos, significa pensar antes de agir, significa não fazer a outros, não causar sofrimentos a outros. Caminhar por um caminho estreito que produza e faça acontecer uma diferença para melhor na vida de outros. Por isso Jesus disse acerca dos filhos de Deus que pelos seus frutos os conhecereis. Não adianta só bater no peito e dizer meu Deus, eu acredito em Deus. Não chega a isso. A palavra de Deus diz claramente, Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Significa isso que colocar a vontade de Deus acima da nossa própria. Colocar os caminhos de Deus acima dos nossos caminhos. Colocar Deus em primeiro lugar, acima da nossa própria vida. Deixar que seja Deus a dirigir-nos. Que seja o amor de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus a condicionar as nossas decisões, para tomar decisões que produzam um resultado de diferença para melhor, não só para si, mas para os outros à nossa volta. O que é que nós podemos fazer que levante a vida de alguém em vez de um pé em cima para o afundar? O que é que podemos fazer que cause um alívio e que traga um impulso positivo na vida de alguém? É sobre isso que devem os filhos de Deus tratar e observar, porque esses são os sinais dos filhos de Deus. A mim diz-me muito pouco alguém que pensa que tem Deus e que conheça Deus e que tenha uma língua que dá a volta ao quarteirão a falar mal de toda a gente. A mim indica-me muito pouco, diz-me muito pouco. Alguém que bata no seu peito e que diga que tem Deus, mas que só não prejudica mais, só não faz pior a outros, só não causa mais danos, só não faz sofrimento multiplicado porque não tem tempo. A mim não me impressiona nada isso. E quero dizer para essas pessoas, muito sinceramente, que olhando para esta palavra de Deus tão terrível que está aqui, nem todo o que diz Senhor, Senhor, muita dessa gente que pensa que está segura, mas que não olha por si mesmo, que não olha para os seus atos, que não se arrepende de nada, que não muda nada, que não para com o mal, que não se arrepende do mal, que não se arrepende do sofrimento causado, que não se arrepende das feridas que deixa no seu caminho e à sua volta, e que não vira 180 graus e que vira num sentido oposto a esse, e que pensa que tem Deus, de facto não me impressiona nada. Pelo contrário, a verdade absoluta é que tem uma aparência de Deus, mas os seus frutos e resultados da sua vida não o demonstram. Entre os muitos erros que o mundo pensa e que o diabo ensina ao contrário, ensina mentiras. Uma das mentiras mais comuns que o diabo ensina é que todos são filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos fomos criados à imagem e à semelhança de Deus e que somos criaturas de Deus. Somos criação de Deus. Mas João capítulo 1, versículo 12 diz: aqueles que são filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem e aceitam a Cristo naquilo que Jesus fez. O que é que Jesus fez? Jesus veio a trazer a natureza divina para nós, veio a impartir o poder de Deus para nós.
Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, diz que nós somos participantes da natureza divina. Que somos participantes, diz também, da vida de Deus em nós. Ser participantes da natureza divina significa que a vida de Deus flui em nós. Que através das suas promessas, através daquilo que Jesus fez na cruz, fez com que a vida de Deus viesse para si. Que a natureza de Deus fosse impartida para dentro de nós. E que essa natureza tem que estar ativa, tem que estar viva e poderosa, tem que estar a produzir fruto. Não ser a carne a produzir fruto, mas ser o Espírito de Deus em nós a produzir um fruto novo, que revela, que demonstra, de facto, as mudanças que aconteceram. Somos participantes da natureza divina e escapamos da corrupção. A corrupção é a própria semente daquilo que o diabo quer fazer. Quer dominar, quer escravizar. Como vimos nessa pequena peça de teatro, ele a querer que toda a gente siga ao seu ritmo. Que o diabo dirige o mundo. Essa mentira de dizer que o mundo está na mão de Deus e que é Deus que está a dirigir, é outra das mentiras terríveis que são vendidas e que as pessoas aceitaram de um modo geral, pensando é Deus que está a dirigir tudo. Mas se Deus estivesse a dirigir tudo, será que esse mundo estava assim como nós o vemos hoje? Se fosse Deus a dirigir o mundo, haveria tanta desgraça, tanta morte, tanta destruição, tanta guerra, tanto sofrimento, tanta amargura. A Bíblia não diz que é Deus que está a dirigir o mundo. Pelo contrário, diz claramente que quem está a dirigir o mundo é nem mais nem menos que Satanás, ele próprio, a dirigir as nações. Deus consentiu isso, mas Deus, desde o início, entregou o domínio dessa terra ao homem. Entregou esse domínio para que fosse o homem a dominar. Em Gênesis 26 diz, domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais do campo, sobre toda a terra, para que tivesse domínio sobre esta terra. E o que Adão e Eva fizeram foi pegar nesse domínio e entregá-lo para o diabo. Mais tarde, quando Jesus veio, em Lucas no capítulo 4, a Bíblia diz que ele veio e que Satanás veio ao encontro dele. Que o diabo veio ao encontro dele e disse, eu dou-te isto tudo, se tu te prostrares aos meus pés e me adorares, dou-te domínio sobre o mundo. Dou-te, nessa altura era o Império de Roma que dominava, ele disse, eu te darei o domínio dessa glória de Roma. A glória do mundo, dos impérios. A glória do mundo que domina sobre as nações, que domina sobre os povos. A glória do mundo significa as elites do mundo que reinam, que dominam. As elites do mundo que vivem principescamente, que se cuidam e que se tratam de si próprios e que são capazes de escravizar uma nação inteira para viver na maior das corrupções, na maior dos roubos. Porque esses roubos de alguém faminto que rouba 1 quilo de arroz ou umas batatas e que sofre imediatamente as consequências disso, não se compara com os ladrões profissionais que existem hoje, a nível da política, a nível da banca, a nível do mundo, das elites. Olha as corrupções em Portugal, as corrupções no mundo inteiro, nos países todos, não há nada que se aproveite, esse mundo está podre completamente. No Brasil, as corrupções chegaram a um ponto tal que é insuportável, já o povo brasileiro não suporta mais ser tão enxovalhado, ser tão enganado, tão roubado pelas elites políticas, amigos de parceiros que tem cá no nosso país. E essa gente por tralhas e malhas arranja sempre uns amigos para abrir caminho, para antecipar coisas, para os livrar mais cedo, para abrir uns furos no meio da lei, abrir algum caminho de um lado ou outro para escapar. Até porque foram eles que os puseram lá, nos cargos que ocupam aos mais altos níveis dentro das nações do mundo. Assim vai o mundo. De corrupção em corrupção, cada vez pior. Cada vez mais doido. Cada vez mais louco vai o mundo. Se eu tivesse dito ao meu avôzinho, quando era criança, como estas crianças estavam aqui hoje, e nós todos já fomos assim, desse tamanho,
E se algum dos que estão aqui tivesse dito ao avô e à avó que um dia ia haver homens a casar com homens e mulheres a casar com mulheres, e até agora casamentos triplos. Eu acho que o meu avô dava duas risadas como você deu e dizia assim: não, filho, isso nunca vai acontecer. Olha. Coisas impensáveis. Impensáveis. Onde está a palavra? Que antigamente nós vemos que os reis davam uma palavra, ou dos homens que nós temos na nossa história que empenhavam as suas barbas por uma palavra que tinham dado. Ou que punham ao pescoço uma corda para se entregar ao rei de Leão porque tinha dado a sua palavra. E o príncipe não aceitou e mudou as condições, dizendo: não fui eu que dei a minha palavra, foste tu que deste a tua palavra. E Afonso Henriques, pensando bem, até nem fez mal. Mas o Egas Muniz lá foi entregar-se ao rei de Leão e Castela porque tinha dado a sua palavra. Que diferença hoje! Que diferença com os políticos de hoje! Diz uma coisa e já estão a saber absolutamente que vão fazer tudo ao contrário daquilo que estão a saber. Eu acho que devem haver algum curso de aldrabões profissionais em que se inscreveram todos nestes últimos tempos. Que drama! De não se poder acreditar em nada do que falam. Mas este é o mundo em que estamos hoje. Um mundo corrupto em que os filhos de Deus, você e eu, escapamos dessa corrupção, escapamos desse mundo por causa do temor de Deus, por causa da reverência de Deus, por causa de querer viver diante de Deus de outra maneira. Quantos querem viver de outra maneira? Quantos querem que as suas palavras tenham um significado? O que diz e o que faz e como vive e o que é o que se vê. Sem hipocrisias, sem malvadez, sem querer causar danos, sem querer trazer sofrimento, querendo ser uma bênção de Deus, usados nas mãos de Deus, e querendo fazer a diferença para melhor no mundo à nossa volta. Meus queridos irmãos, eu dizia que uma das mentiras e aldrabices que está hoje no mundo das religiões é essa, que Deus é que está a dirigir tudo. Mas vejam este texto, este versículo da Bíblia em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo. A tradução ali dizia o reino do mundo. Esqueceram-se de pôr os S. Os reinos do mundo vieram a ser. Os reinos do mundo, as nações do mundo. Vieram para as mãos de Deus. Vieram para Cristo. Jesus veio cá. Uma das coisas que Jesus veio fazer aqui, a esta terra como homem, já que o primeiro homem, Adão, tinha sido derrotado pelo diabo, Jesus veio como segundo Adão, gerado por dentro, sendo Deus por fora como homem, e veio aqui a esta terra perfeito em seus caminhos, perfeito em todas as ações da sua vida, perfeito em todas as coisas que fez, irrepreensível diante da justiça de Deus. E veio aqui entregar sua vida para recuperar esta terra para as mãos do homem e para as mãos de Deus. Como o homem recuperou-a para o homem e como Deus recuperou-a para Deus. Porque então ele não podia, sendo Deus, dizer ao diabo: afasta-te aí, tu enganaste o homem, roubaste-lhe o domínio sobre o mundo, és tu que estás a dirigir tudo, e afastar o homem. Não podia fazê-lo, porque Deus tinha entregue esse domínio para o homem e agora tinha que ser o homem a reconquistá-lo. Por isso Deus sujeitou-se a vir aqui como homem para reconquistar o domínio que estava perdido. Quem é que me está a entender bem? Então Jesus vem aqui como homem para reconquistar esse direito e esse domínio sobre o mundo que estava perdido. E ao mesmo tempo reconquistar-nos a nós que amamos Deus e queremos Deus de verdade. Porque se Ele tivesse recusado vir, se Ele não tivesse vindo, que seria da humanidade? Estaríamos para sempre entregues ao domínio e à escravidão, do sofrimento, e destas coisas continuariam sempre iguais. Mas não vão continuar iguais. Há um tempo delimitado por Deus, chamado o tempo da graça de Deus, e esse tempo da graça de Deus, que está a terminar, porque as profecias da palavra de Deus se cumpriram, todas elas, até esta última dos acordos feitos entre a Rússia e o Irão,
é a Síria, e daqui a pouco vai ser estendido esse acordo para mais países árabes e vai ver como esse acordo vai terminar. Sabem o que é que vai terminar? Vai terminar esse acordo feito e aquele fogo que não apaga, que está naquela zona toda ali próximo e em volta de Israel, vai terminar naquilo que a Bíblia chama a Batalha de Armagedon e que os políticos e o mundo e a comunicação do mundo chama a Terceira Guerra Mundial. Se não estivesse escrito, nós poderíamos duvidar e pensar na boa vontade das nações, da boa vontade dos políticos do mundo, dos dirigentes que dirigem as nações e o mundo. Mas isto está aqui escrito, está aqui profetizado. E até hoje, tudo o que Deus disse que ia acontecer não falhou, nem nas vírgulas. Tudo o que Deus diz que vai ser e que vai acontecer não falha. Portanto, faremos bem como filhos de Deus em ler atentamente a sequência das coisas que vão estar à nossa frente. Meus queridos irmãos, sem dúvida os assuntos da nossa vida são importantes. A vida de cada um, o mundo de cada um, a sua vida e as coisas que neste momento lhe preocupam. Isso importa para Deus? Claro que importa para Deus. Os desejos do nosso coração importam para Deus? Claro que importam para Deus. As batalhas que você está a travar hoje, as lutas que trava, as coisas que são importantes para si, os alvos que você tem, as metas que quer alcançar e realizar, será que isso é importante para si e é importante para Deus? Mas é claro que é. Sem dúvida nenhuma. Será que podemos contar com a ajuda de Deus na nossa vida? Sem dúvida que podemos contar. A Escritura é clara quando diz que Deus nos ajuda e que nos abençoa. Isaías capítulo 41, 5:10 diz: não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te fortaleço e te ajudo e te levanto com a destra da minha justiça. Este Deus que prometeu que nos ajudava, que nos abençoava, que nos sarava das enfermidades, que segurava a nossa vida e que nos abria caminho à nossa frente quando fosse necessário, é um Deus que não nos desampara. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é a minha fortaleza. Como uma muralha de fortalezas, de castelos, como essa muralha em volta que guarda o que está dentro. Deus protege aos seus filhos e guarda-nos. Escrevendo mais 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou no versículo 12, que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Esta palavra de promessas de Deus são promessas de Deus ditas para si, ditas para cada um de nós, que dizem respeito aos assuntos da nossa vida, inclusive aos desejos do nosso coração, de Deus nos abençoar e nos fazer avançar. Amém? E nos fazer triunfar. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz isso, diz: em todas as batalhas da sua vida é o Senhor aquele que nos faz triunfar. Graças damos a Deus que em Cristo sempre, leia comigo, em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É o Senhor que conduz em triunfo nas coisas que você está a batalhar hoje. Mas se lhe perguntasse se estas são as coisas que, sendo importantes, são as únicas coisas com as quais você deve pensar ou deve achar de valor maior, se eu tivesse que escolher pessoalmente, eu diria que isto tudo, cada vez que eu preciso de ser curado e Deus derrama da sua unção e as dores desaparecem e o mal para, a doença vai embora e Deus cria células novas, tecidos novos. Quantos e quantos casos nós temos na igreja continuamente de pessoas sendo curados, sendo abençoados, sendo livres pelo poder de Deus. Mas será que isto é de tudo o que nós temos, o mais importante de Deus? Se a vida se resumisse apenas a isto, é isto o maior e o melhor? Não é não. O maior e o melhor é aquilo que nós podemos ter da nossa aliança com Deus, que é uma aliança eterna. Aquilo que é maior e o maior milagre de todos é a vida eterna. É ser chamados
para viver na presença de Deus, para viver neste poder de Deus, para receber esta unção de Deus na nossa vida e para saber que fomos chamados para uma eternidade com Deus. Nós não fomos feitos para morrer. E entre as celebrações da Bíblia, estas celebrações que são só 7, a Páscoa, os Pensásimos, as Primícias, o Pentecostes, depois as trombetas, a expiação e os tabernáculos. Estas 7 celebrações encerram dentro delas 7 mensagens centrais das Escrituras. A mensagem da expiação é a mensagem do sangue de Jesus que foi derramado para que o poder do diabo não tivesse mais direitos sobre a nossa vida. E de ser transportados para o seu reino. Colossenses 1,13 diz que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino dos céus. Amém? E a mensagem do tabernáculos fala sobre a nossa habitação com Deus. A nossa vida vivida com Deus. Durante a celebração de tabernáculos, eles saíam das suas casas durante uma semana, 7 dias, e ficavam a celebrar na presença de Deus. A isto corresponde nas Escrituras a palavra de Deus que fala sobre as bodas do Cordeiro do capítulo 19 do livro do Apocalipse, que diz no versículo 9: então me falou o anjo e disse: escreve estas coisas, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Há um momento do encontro entre a igreja e Cristo, e esse é um momento próximo, é o que está próximo para acontecer. O que está mais próximo para acontecer é que enquanto esta terra se corrompe mais e se suja cada vez mais, vai chegar um momento em que acaba esse último dia chamado da graça de Deus. E Deus vem acertar contas com esta terra e com esta humanidade. Para alguém que tem dúvidas, veja se Deus não acertou contas com Israel. Há pessoas que pensam que Deus é tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho, que se parece a uma banana demasiado passada e que fica tão mole que se aperta e derrete nas suas mãos. Deus não é banana mole. Deus não é estúpido. Ninguém zomba de Deus e ninguém brinca com Deus. Vai chegar um momento para aqueles que dizem Deus não faz nada, Deus deixa acontecer estas desgraças todas e não interrompe, não muda isto, está parado, está quieto. A Bíblia diz que Deus está à espera que a humanidade reconheça aquilo que Ele fez. Deus está à espera que aceitem a Cristo daquilo que Jesus veio cá fazer, a entregar a sua vida e deixar que a condenação caísse sobre Ele na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos 2 grandes atributos da manifestação de Deus. Um é o amor de Deus e outro é a justiça de Deus. Você vê em Cristo a justiça de Deus a cair, a justiça de Deus a exercer-se sobre Jesus, a cair sobre Cristo. Naquele filme famoso da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, as imagens que se vêem dos chicotes romanos, do sofrimento terrível que Jesus passou naquela hora, que antes tinha dito: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. E que não aconteça isso. Jesus a chorar, a clamar no jardim de Getsemane e a dizer: se for possível, que esse momento não aconteça sobre mim. Se houver outra forma de resolver isto, se houver outra maneira de tratar este assunto. Qual assunto? O assunto da nossa desobediência, o assunto dos nossos pecados, o assunto das nossas transgressões, o assunto de nós fazermos cada um o que nos dá na realíssima gana e nos desviarmos da graça de Deus, de não ouvir Deus e de viver cada um como faz e como lhe apetece, cada um seguindo o seu caminho. Em Isaías capítulo 53, versículo 6, a Bíblia diz que Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de nós todos, porque cada um de nós seguia o seu próprio caminho. E éramos inimigos de Deus quando seguimos o nosso próprio caminho e não aceitamos o caminho de Cristo na nossa vida. Quando não aceitamos as propostas de Deus na nossa vida. Quando em vez de nos agradar mais a presença de Deus, agrada-nos mais o pecado. Quando em vez de nos agradar mais a pureza de Deus e o poder de Deus na nossa vida, nos agrada um caminho largo, onde a pessoa pode fazer o que lhe dá na realíssima gana e fazer o que lhe apetece, tudo o que lhe apetece.
sem consequências, como se não houvesse consequências diante da justiça de Deus. E Deus, sabendo isso, disse: filho, tu vais lá e tu pagas em lugar deles. Vai cair sobre ti a justiça que tem que se cumprir, porque não pode deixar de se cumprir a justiça de Deus, que é perfeita e absoluta. Então a justiça de Deus caiu sobre Cristo. Ele disse: Pai, por que me desamparaste? Porque naquela hora Ele estava a ocupar o seu lugar e o meu. Éramos nós que merecíamos aquilo, não era Ele. Ele não fez nada para merecer aquilo e, no entanto, caiu sobre Ele a justiça de Deus, para que nós tivéssemos acesso ao amor de Deus e à bondade de Deus, e para que agora pudéssemos seguir o seu caminho, não voltando mais às mesmas coisas, não voltando mais aos apetites carnais e aos apetites de cada um de fazer o que quer e lhe apetece, não voltando mais a seguir o que não é certo, a seguir o que é injusto, a seguir o que é incorreto, a seguir e a viver desagradando à vontade de Deus e à palavra de Deus, mas querendo conhecer a palavra de Deus, querendo conhecer o caminho de Deus, querendo se aproximar de Deus, querendo viver com Deus aqui e para sempre. Lá vêm logo as religiões do mundo a oferecer coisas. Não se preocupe, viva como você quiser e no fim deixe-nos cá um monte de dinheiro que nós ficamos a arrasar-lhe pela alma. Mentirosos. Pode ser um bandido qualquer, pode roubar quem quiser, pode fazer 30 por uma linha, depois deixa cá um saco cheio de dinheiro e reza-lhe pela alma. E adianta-lhe muito. O céu compra-se com dinheiro. Como fazem cá embaixo, que compram tudo com dinheiro, compram com amigos, com lugares, com dinheiro, com justiça, com dinheiro, aquilo com dinheiro, compram cargos, entregam cargos aos amiguinhos em lugares especiais, pensam que com Deus vão fazer a mesma coisa. Deus não se deixa corromper. Deus é justo e absolutamente justo e correto. Se Deus deixasse entrar alguém que, pensando que com dinheiro compra a entrada no céu, era porque o céu estava a vender aos talhões. E estava-se a vender, a deixar-se comprar por alguma coisa. Deus tinha entrado na corrupção, igual como o mundo. Uma doutrina dessas é uma doutrina satânica e corrupta, que ensina as pessoas, mal e erradamente, a ficar tranquilos com uma falsa sensação de segurança. E foi isso que aconteceu àquele rico com o amigo dele, o Lázaro. O Lázaro foi levado pelos anjos para a presença de Deus, mas o rico estava no inferno. E no inferno clamava dizendo: como é que eu vim parar aqui? Mas eu que sou uma pessoa tão importante vim parar a este sítio? Estava admirado de ter ido para lá. E assim milhões de pessoas ficam admirados de parar ao inferno, enganados pelas religiões satânicas que há aí, enganados pelas aldrabices todas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, pelos enganos das religiões. Mais de 1200 religiões há no mundo de hoje. As pessoas pensam que as religiões são todas certas e tudo vai para Deus e tudo vai dar certo. Erro. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há muitos caminhos para dar para Deus, não. Só um caminho, só Cristo conduz à presença de Deus. E só um Salvador veio a dar a vida dele, para que você não tivesse que pagar um dia com a sua própria vida diante da justiça de Deus. Cristo dirá um dia: eu paguei por ele, eu paguei por ela. Eu paguei por aqueles que me amam. Eu paguei por aqueles que aceitaram seguir o meu caminho e seguir a tua palavra, ó Pai. E como eles aceitaram prescindir dos outros caminhos para seguir o meu caminho e a tua palavra, nós podemos recebê-los como filhos. Por isso, diz a Escritura, a todos aqueles que o receberam, quantos é que receberam a Jesus aqui? A todos aqueles que o receberam, lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que creem no seu nome, os que creem naquilo que Jesus fez, para viver depois com Deus, para viver depois um caminho de Deus, que é um caminho estreito, mas que conduz à vida. Porque está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 8, aquele que pratica o pecado, aquele que vive fora da palavra de Deus, em desobediência à palavra de Deus, todo esse pertence ao diabo. Isto é muito feio o que está aqui escrito. Mas o caminho de cada um, de fazer como lhe apetece, como quer, fica a ser propriedade de Satanás. Se nessa altura a pessoa morresse, o diabo vinha e levava-o. Anjos de Satanás, demónios vinham e levavam-no. Deus não nos chamou para viver em desobediência, mas para seguir a sua palavra e o seu caminho na intimidade da nossa vida com Deus. Amém?
Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não há nada e não há pecado nenhum, não há transgressão nenhuma, não há desobediência nenhuma, não há coisa nenhuma que nos possa separar do amor de Deus se nós aceitamos de verdade em nosso coração fazer a vontade de Deus, querer fazer a vontade de Deus e querer seguir o seu caminho. Glória a Deus. Tomar um compromisso com Deus e uma aliança com Deus para seguir na sua presença. Não se zangue comigo por essas palavras, ninguém. Nem se entristeça, porque há um Salvador maravilhoso que há quase 2000 anos veio estendendo os braços no Calvário, na cruz, para que você fosse recebido como filho e como filha, e fosse amado, e fosse restaurado, e pudesse começar de novo, e pudesse seguir o seu caminho, e pudesse viver na intimidade com Deus. Esse Senhor maravilhoso que nos amou tem um nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, Rei de Reis e Senhor de Senhores. E não há outro Senhor, Ele é o único Salvador que há, o único mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, é tão maravilhosa, porque nenhuma palavra se compara a esta. 66 livros da Bíblia, escritos por 40 autores diferentes, 40 mãos diferentes que a escreveram, num espectro de 1700 anos de diferença entre o primeiro e o último deles, o apóstolo João, que escreveu este livro do Apocalipse, o último livro. Começando com Moisés até ao último, até o livro de Apocalipse, nós temos uma coletânea de textos citados por Deus, entregues por Deus, que são perfeitos, harmoniosos. Se nós hoje quiséssemos juntar 40 homens da mesma cidade, da mesma raça, do mesmo povo, do mesmo país, que falassem a mesma língua e que escrevessem um livro onde não houvesse contradições, onde falassem de tudo e se não houvesse erros nenhuns, era impossível fazer um livro perfeito como este é. E, no entanto, Deus dá-se ao luxo de enviar a sua palavra através desses 40 autores diferentes que a Bíblia tem, que escreveram com a indicação de Deus para o fazer e que foram espalhados pela história durante 1700 anos de diferença, que compõem um conjunto de 66 livros perfeitos, sem contradições, sem erros. E aquilo que espanta mais em tudo é a palavra profética de Deus. A palavra profética de Deus é Deus dar-se ao luxo de contar a história antes dela acontecer. Deus conta a história da civilização, a história em que nós estamos, Deus conta a história antes dela chegar. Você tem na sua mão o livro mais precioso que existe à face dessa terra, porque esta palavra, que é a palavra de Deus para nós, foi-nos entregue com muitos sacrifícios e morte e perseguições e destruição de vida de muitos que antes de nós viveram, para nos fazer chegar até às nossas mãos esta palavra preciosa. E esta palavra maravilhosa e preciosa é a palavra do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que nos dá conhecimento e revelação. Conhecimento também sobre as coisas futuras, sobre as coisas que ainda não aconteceram, sobre as coisas que em breve vão acontecer. Aquilo que a palavra de Deus diz, nós nem precisamos muito de estar preocupados. A gente se preocupa muito em ter que fazer muitas coisas, muitas contas para as profecias de Deus. Mas não é verdade. A palavra de Deus é tão simples, que quando chega o momento, você sabe. Não precisa de estar a fazer cálculos. Podemos não saber o dia e a hora em que vão acontecer determinadas coisas, mas sabemos o tempo. Porquê é que sabemos o tempo? Porque há determinadas profecias na palavra de Deus que estão diante dos nossos olhos, mas que se fossem ditas aos meus avós, por exemplo, estavam fora do tempo deles. Por exemplo, esta profecia que diz assim em Mateus capítulo 24, no versículo 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Está a falar da guerra atômica que vai haver cá embaixo nesta terra e que as poeiras atômicas vão impedir a luz do sol de entrar sobre esta terra e, portanto, vão fazer a refração dos raios solares e a luz não entra. Por isso diz: o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal
do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. Repare bem, como é possível, mesmo durante uma guerra terrível como essa que vai ser, chamada na Bíblia a grande tribulação, que diz aqui no capítulo 24, neste mesmo texto, no versículo 21, que se aqueles dias, e 22, diz, não houve grande tribulação, como desde o princípio do mundo não houve, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Quer dizer, ninguém ficava vivo sobre esta terra se Deus não parasse a loucura da guerra que vai surgir num futuro breve. Se Deus não interviesse para parar isto, não sobrava ninguém para contar. Já houve muitas guerras, mas nunca a humanidade esteve em causa. Mas hoje, com o armamento que existe, esta profecia cumpriu-se. Quer dizer que isto que foi dito há cerca de 2000 anos antes, e que nós não imaginávamos nas gerações passadas como é que isto era possível de acontecer, e como é que a humanidade podia estar em risco a sua existência à face desta terra. Quando chegamos aos nossos dias, nós dizemos assim, é possível. De facto é possível. Com o tipo de armamento que existe hoje, é possível acabar com a vida humana à face do planeta. Então, dizemos nós, esta profecia cumpriu-se. Quer dizer, as condições desta profecia já estão aí. Já é possível. Não era possível no tempo dos avós, mas é possível hoje, nas gerações, na nossa geração, isto já é mais que possível. O que Jesus está a dizer é que isto vai acontecer. E a fazer fé naqueles que dirigem as nações e os políticos que estão a tratar dos seus interesses mais do que nos interesses dos povos e das nações. Alguém perguntará, isto não pode acontecer, que não estão loucos. Mas eu podia lhe dar uma listagem de uma dúzia de doidos que estão à frente de nações hoje. E alguns da lista nem é preciso pensar muito, basta olhar para a cara deles. Aquele maluco da Coreia do Norte, ou de alguns mais loucos que existiam aí, você olhava para a cara deles e percebia logo que aquilo não estava ali muita sanidade mental, nem emocional, nem de nenhum tipo. Vai-se aproximar esse momento. Quando esse momento chegar para acontecer, a Bíblia diz que Deus tem que intervir, senão isto era tudo destruído aqui. Mas outro dos sinais é este: todos os povos da terra se lamentarão e todos verão o Filho do Homem descendo sobre as nuvens com seus exércitos, descendo para tomar posse. A segunda vinda de Jesus sobre esta terra, ele não vem para ser esbofeteado, nem vem para ser cuspido, nem vem para fazerem pouco dele. A segunda vez que ele vem para tomar posse disto. Vem dizer, isso agora é meu, acabou-se a desordem cá em baixo. Acabou-se o infantário cá em baixo, o infantário maluco que está aqui em baixo, acabou essa canalhada toda que está aí a sujar esta terra. Acabou-se. Venho pôr o meu reino e venho trazer a minha palavra para reinar sobre as nações. Essa palavra e esse momento, quando chegar esse momento e acontecer esse momento, a Bíblia diz que ele que vai descer, mas que não vem sozinho. Vem acompanhado dos exércitos celestiais e vem acompanhado de um povo que antes foi levado para lá. Amém? Vem acompanhado de alguém que ele tirou dessa hora de trevas e dessa hora de terror que vai acontecer sobre toda a terra, dessa hora de sofrimento chamado a grande tribulação, dessa hora de combate e de guerra que aqui se chama no livro de Apocalipse o Armagedon, no capítulo 16, a batalha de Armagedon, e que, como eu disse, se chama a terceira guerra mundial daquilo que se fala nas notícias do mundo. Nós estamos a estudar estes textos e este tema nesta hora, nesta altura, porque é nesta altura que está no calendário das celebrações das festas bíblicas, a celebração da festa dos tabernáculos. E entre setembro e o mês de outubro, todos os anos, estas últimas 3 celebrações acontecem. Nós não vivemos no Velho Testamento, por isso não temos que estar preocupados com o dia exato, com o tempo exato. Não é isso que é importante. O que é importante é perceber o conteúdo e perceber a mensagem que está nestas próprias palavras. Se na mensagem do Pentecostes
que a igreja recebeu no dia de Pentecostes, sendo batizados no Espírito Santo, se fala do poder de Deus? Se na mensagem das trombetas se anuncia as boas novas e se anuncia também o juízo de Deus? Se na mensagem da expiação se anuncia o poder da cobertura, da proteção de Deus e do sangue de Jesus sobre a nossa vida, na mensagem dos tabernáculos anuncia-se a segunda vinda de Jesus, a proximidade da vinda dele, o surgimento do seu reino a ser implantado sobre esta terra e o seu reino a reinar sobre todas as nações desta terra. O que vai acontecer é isso mesmo que estamos a dizer, que não vai falhar de se manifestar, amém? Mas como é possível todos os olhos ao mesmo tempo no mundo inteiro verem a Jesus descer sobre as nações e a tomar posse? Também não era possível isso no tempo dos avós, dos nossos avós, mas hoje é. Com as transmissões de televisão via satélite para todo o mundo, nós vemos coisas a acontecer em qualquer sítio e cada um vê nas suas casas em frente a uma televisão. Como é que é possível? Há 2000 anos Jesus disse isto e hoje nós temos as condições de ciência, as condições técnicas, as condições de transmissão pelo mundo inteiro de acontecimentos em qualquer parte do mundo são vistos ao pormenor e são vistos em direto, transmitidos em direto. Esta profecia que está aqui e que diz que todos os olhos o vão ver, a sua segunda vinda vai ser vista pelo mundo inteiro e vai ser visto ele a descer sobre a cidade de Jerusalém, que é sobre ali, é sobre a cidade de Jerusalém que Jesus vai entrar. Essa mesma palavra seria impossível aqui, como eu disse, no tempo dos nossos avós era impossível isto, porque não havia satélites e não havia transmissões em direto. Nós vemos hoje guerras em direto. Vimos hoje as balas na noite a circular pelas cidades. Vemos os disparos dos aviões e de helicópteros durante o dia sobre cidades em guerra, como estão tristemente a acontecer em tantas partes do nosso mundo de hoje. Isso não era possível nos tempos dos seus avós e dos meus, mas hoje já é possível. Quer dizer que estas profecias cumpriram-se diante dos nossos olhos e por isso nós sabemos que esse tempo da segunda vinda está próximo. Quem é que me entendeu bem? Porque estas profecias que estão ditas e que parece que eram impossíveis de acontecer, quando a Bíblia diz todo o olho o verá, e você tem um olho lá em sua casa que vê tudo, vê o mundo inteiro. A minha mãe, às vezes, deitada lá no sofá, diz, eu estou aqui encantado. Eu não preciso de sair de casa. Eu estou aqui e estou nas praias das Caraíbas. Estou aqui, estou a ver Angola, estou a ver Luanda. Estou aqui, estou a ver a China. Estou aqui, estou a ver os Estados Unidos. Estou aqui, estou a ver o mundo todo. Para que é que eu preciso sair de casa? Eu estou aqui e vejo tudo, porque ela tem um olho lá que vê tudo. Esse olho que toda a gente tem em casa chama-se a televisão. E hoje, pela net, pela televisão, pelos meios cada vez estão mais rápidos de técnicas e de conhecimento e de transmissões de conhecimento, nós chegamos a toda a parte. Ora, isto, dito na Bíblia, na linguagem bíblica, mas que nós temos que olhar e perceber o significado dela, está aqui. A revelação. Não é preciso fazer muitas conjecturas. Não é preciso pôr-se a adivinhar muito. As coisas estão claríssimas diante dos nossos olhos. Então o que vai acontecer, meus queridos irmãos, para terminar, quero lhe dizer que Jesus vem impor o seu reino sobre esta terra. Não vem pedir licença nenhuma, vem salvar esta terra do extermínio e do holocausto nuclear que está em breve pronto para acontecer, e nós temos que estar preparados como igreja para estar prontos para subir com ele e para descer a implantar o seu reino sobre essa terra. Nessa altura a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 que Jesus vem trazer o aprisionamento do diabo e de Satanás, capítulo 20, versículo 2. Segurou o diabo, a antiga serpente, e o prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo e fechou, pondo o selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações. O reino das trevas desaparece. Desaparece o diabo de circulação. Desaparecem os demónios que nós não vemos, mas vemos os frutos deles, vemos as ações deles, das destruições, dos acidentes, das mortes, das guerras, dos problemas que você vê todos os dias no mundo. Há um reino por detrás a causar isso, a produzir isso, a fazer acontecer isso, e vai ser posto fora de circulação para você e eu podermos estar a reinar com Cristo sobre essa terra. Depois no versículo 4 diz, vi tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar.
No fim deste versículo diz assim: e estes viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. Ouça bem, 1000 anos. Jesus vem reinar sobre esta terra, e o primeiro período que está descrito na Bíblia em Apocalipse é um primeiro período chamado milénio, chamado de 1000 anos a reinar sobre esta terra. Quantos é que vão estar a reinar com Ele aqui? Agora você serve a Jesus e você entrega-se para Ele, você caminha com Deus, mas naquela altura vai reinar com Cristo durante 1000 anos. É muito mais do que ser curado hoje, muito mais do que ser ajudado hoje nos seus problemas e ser abençoado hoje. Prepare-se para reinar com Cristo durante 1000 anos. Prepare o valor da sua vida para aqui ter uma aliança firme com Deus, para estar a reinar com Cristo durante 1000 anos. Aponte os seus objetivos para esse reinado de 1000 anos com Cristo sobre esta terra. A quantos o receberam? Terminamos e lemos este versículo de Apocalipse 2:26. Vou pedir que todos o leiam comigo. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. A Bíblia diz que é todos aqueles que agora estão com Cristo. Quantos aqui é que aceitaram Cristo? Diga isso: Senhor, Tu és o meu Rei, reina sobre a minha vida. Aquele que vencer, isto é para vencedores. Quantos são vencedores aqui? Vencedores sobre o mal, sobre o pecado, sobre a doença, sobre a opressão, sobre os planos desse diabo. Vencedores. Quantos vencedores é que eu tenho aqui? Diga: sou mais que vencedor em Cristo. Vou vencer as batalhas à minha frente, todas elas, em nome de Jesus. Aquele que vencer e guardar as minhas obras. Quantos é que estão a dar fruto para Deus? Obras é fruto. Faça alguma coisa para Cristo. Não fique somente a dizer: eu amo a Jesus, mas não faço nada. Não, faça alguma coisa, participe, envolva-se. Aqueles que guardam suas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, poder sobre as nações. Tenha a gentileza de ficar de pé e vamos orar juntos. E é isso comigo: Senhor, eu quero estar contigo agora e para sempre. Eu quero escapar das coisas que vão acontecer sobre esta terra. Eu aceito a Tua palavra e aceito a Tua profecia. Entendo a Tua palavra no meu coração. Eu recebo a Tua palavra. Eu quero viver o Teu caminho e dar frutos para Ti com abundância. Coloco a minha vida nas Tuas mãos. Só Tu és o meu Deus, o meu Rei, meu Senhor, meu Salvador. É de Ti que vem a vida eterna. Não há vida fora de Ti. E eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e Te agradeço de todo o coração. Eu Te agradeço tudo que Tu operas em favor dos Teus filhos. Eu Te dou graças, meu Deus, em nome de Cristo, Senhor.